A entrevista do Cássio em Itu, depois da derrota do Corinthians para o Ituano, não foi um mero desabafo. Foi um grito de socorro. Foi um pedido de ajuda. O Cássio exerceu a liderança que tem, a idolatria que tem, para chamar a diretoria do Corinthians à realidade. Gente, pelo amor de Deus, esse elenco não vai dar. E é disso que a gente vai falar. O corintiano, ele está vivendo em janeiro essa mistura de emoções. Ele sai da euforia de um anúncio que deveria deixá-lo eufórico mesmo, do patrocínio master histórico que o Corinthians fechou, gerando ali uma expectativa de uma melhora do quadro geral do clube até num curto, médio prazo. Ele sai desse sentimento para uma desolação, vendo o que o time fez nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Paulista. Nós vamos falar da derrota para o Ituano, das opções escassas do Mano, dos desmentidos, sabe, das voltas atrás da diretoria. Ah, o fulano é nosso. Ih, não é mais. Ah, o fulano vai ficar. Ih, não vai ficar mais. Isso tudo gera um desgaste e, além disso, isso tudo vai fazendo você perder tempo, porque o Campeonato Paulista é cruel, né? Você começa o ano tendo que ir para Itu, daqui a pouco, semana que vem, tem Majestoso, tem Clássico para jogar. É complicada a vida. O momento do Corinthians, ele precisa de trabalho e profissionalismo acima de tudo. Antes de tudo, você vai deixar o like, né? Pra gente bater 170 mil inscritos no canal e fazer uma análise desse momento conturbado do Timão. Com o seu like aí, se inscreva e deixe o sininho sempre ativado para não perder as notificações dos vídeos. Tá bom? Vamos de cotações na tela. Hoje, Paulistão, Santos e Ponte. Eu vou lá pra Vila narrar esse jogo, pegar uma chuvarada que tá rolando na Baixada. Um abraço pro povo da Baixada aí, pros corintianos da Baixada que estão vendo a gente. Meu palpite, vitória do Peixe. E você no site do Aposta Ganha pode conferir todas as cotações da rodada do Paulistão. Hoje tem Fluminense jogando no Cariocão, Vasco também entrando em campo. Tem a final da Copinha, Corinthians e Cruzeiro. Vou botar as cotações aí também para você, ó. Final da Copinha hoje na Neoquímica Arena. Eu coloco vitória do Corinthians também aí nesse palpite, né? Então você pode se divertir no Aposta Ganha. Link no primeiro comentário do vídeo. Você que tem mais de 18 anos, faz a sua fezinha com responsabilidade, tá bom? Segundo recado, até às 11h59 da noite de hoje, os novos alunos que entrarem para o MSA comigo e com a Paola terão condições exclusivas. Já fizemos o lançamento ontem, os primeiros bonificados com prêmios em Pix já entraram ontem à noite para a mentoria depois da live, mas a gente está estendendo condições especiais até às 11h59 da noite de hoje. Estou deixando na descrição do vídeo o link do WhatsApp da Paola Colaro, a minha esposa. É com ela que você vai tirar todas as suas dúvidas antes de entrar para a mentoria e se tornar um aluno do MSA. Mais de 100 mil alunos aprendendo sobre tráfego pago, aprendendo como gerar volume de dinheiro pela internet, trabalhando. É um conhecimento que você vai adquirir e colocar em prática. Até 11h59 da noite, você que já me ouviu falar tanto do MSA, tá naquela dúvida, vou, não vou? Hoje é o dia. Na descrição do vídeo tem o WhatsApp da Paola, fala direto com ela. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua angústia para virar um aluno do MSA? Tire essa dúvida e adquire a condição especial só hoje. Beleza? Na descrição do vídeo, o WhatsApp, fala com ela lá. Bom, o que nós vamos falar? O que nós vamos falar do jogo do Corinthians ontem? Porque de futebol mesmo tem pouco a se falar do Corinthians. Um primeiro tempo ruim, um segundo tempo igualmente ruim, talvez até um pouquinho pior. Constrangedor no saldo, o que fez o Corinthians, o papel do Corinthians ontem em Itu. Por mais que o Jefferson Paulino ainda tenha feito algumas defesas, uma muito difícil no chute do Fausto Vera, primeiro com o pé e depois ele consegue encaixar com as duas mãos já na reta final do jogo, teve uma chance com o Yuri Alberto, teve uma cabeçada do Romero, teve o gol bem anulado, depois do chute do Wesley entre o Jefferson Paulino, a trave, o Romero vai lá e pega o rebote impedido, mas o Corinthians, você não sai com aquela sensação de que, puxa vida, o Corinthians jogava para vencer a partida e aí numa fatalidade, num chute da entrada da área, depois dos 40 ele perde o jogo. Não. O Corinthians, e isso é o mais preocupante olhando o campo, nos 2 primeiros jogos do ano, ele não mereceu vencer. O Humberto Louser, técnico do Guarani, na coletiva domingo, falou lá na Neoquímica Arena, não, nós aqui jogamos melhor, a gente merecia vencer.
E aí começa, né? Ah, mas quem ganhou? Os 3 pontos estão aonde? Tudo bem, aí é coisa de torcedor. Mas vamos analisar friamente o negócio? O Corinthians tomou 14 finalizações do Guarani dentro de casa. Tomou bola no travessão, 14-11 na primeira rodada do campeonato. Para o Guarani, que tinha, na semana da estreia do Campeonato Paulista, perdido o seu principal jogador, o Regis, porque bateu de frente com o treinador na pré-temporada em Jaguariúna e tal, foi afastado, não foi inscrito, e essa situação continua. Ontem o Guarani jogou contra o São Bernardo, empatou, ainda sem o Regis, então o Guarani entrou ali num ambiente meio tenso, turbulento, e finalizou mais do que o Corinthians dentro de Itaquera. E o Corinthians acabou vencendo com um golaço do Romero, enfim, mas finalizando menos do que o seu oponente. Sim, o Guarani foi melhor que o Corinthians no primeiro jogo. E ontem o Corinthians não jogou para vencer o Ituano, no máximo um empate. O Ituano, que é uma equipe bem limitada. Você não tem um diferencial técnico no Ituano. Você tem jogadores rápidos, como lá o camisa 11, o ponta direita, você tem jogadores fortes, como o Tony Anderson, o Salatiel, que é um atacante de trombar ali dentro da área. Você tem o articulador, é o Persson. Conheço bem o Persson, jogou no Guarani, o camisa 10, e que ontem fisicamente ainda foi definhando ali no segundo tempo, com todo respeito ao Ituano. Mas o Ituano é uma equipe frágil. Existem equipes desse patamar no Campeonato Paulista, de investimento, de tamanho, superiores ao Ituano. O São Bernardo mesmo, que é um time que o Corinthians vai enfrentar no próximo sábado, é um time fisicamente melhor e tecnicamente melhor do que o Ituano. Em tese, vai apresentar mais dificuldades ao Corinthians. Então, é muito complicado o desempenho do Corinthians. Você livra a cara de quem no jogo de ontem? Do Félix Torres ali no primeiro tempo e tal. Não tem muito o que, sabe? O Wesley e o Mosquito entraram até bem, melhoraram um pouco a dinâmica do time, mas eu acho que é muito mais por uma questão ali de abafa do que qualquer coisa. O Fausto Vera também entra, ele tem aquela chance que o Jefferson Paulino pega com o pé. Depois, a última bola do jogo, ele dá um chute torto, quase na bandeirinha de escanteio, que você fala, meu Deus, né? É isso que o Fausto Vera pode entregar? Enfim, o Hugo numa correria pelo lado esquerdo, mas pouca lucidez. O Ranieri tomando bronca do Mano. Aliás, o pessoal do Cuiabá ficou bem chateado. Eu entendo a chateação do Cuiabá e entendo quando o Mano tenta passar para o jogador que Corinthians, em termos de pressão e de cobrança, é uma coisa, Cuiabá é outra. Então, nem vou entrar nesse debate, que eu acho que todo mundo tem um pouquinho da sua razão aí nesse debate. Mas também é um cara que está chegando agora, que está encaixando, que tá tentando achar o seu espaço. E o Yuri Alberto é o mesmo de sempre. E aí você olha para o elenco e vê os problemas que o Mano tem. Ontem, reta final do jogo, o Mano tem que botar um volante improvisado de 17 anos na zaga, no lugar do Caetano. Um volante que jogou 2 minutos contra o Guarani no domingo. Tá chegando agora no time principal, porque não tem opção no banco. Corinthians ontem vai sem um... Quem é o grande pensador que o elenco do Corinthians tem? Ah, é o Garro. Não tá resolvida a vida do Garro. O Mano sai domingo do jogo contra o Guarani falando em Mateuzinho e Garro, esperando essas novidades para o jogo seguinte. O Mateuzinho chegou, treinou, ficou 9 dias, foi embora. Não teve acordo com o Flamengo. E o Garro até agora, você chega pro Rubão e fala assim, e aí, Rubão, como é que tá a situação do Garro? Ah, eu não sei, fala com o financeiro. Eu acho que é um negócio de documento aí, o financeiro que tem que resolver. Pô, mas como assim? Como assim? Você tá no departamento de futebol, você é um membro da diretoria. Você participou desse processo. E aí quando te perguntam, e o Garro, vai jogar quando? Ah, não sei, fala com o financeiro. Oi? Peraí. Então, nesse momento, o Mano Menezes tem um elenco limitado nas mãos, numa reformulação que não está sendo bem conduzida. Eu não vou dizer aqui que Juliano, Renato Augusto, Gil, todos deveriam continuar. Eu acho que essa reformulação do elenco do Corinthians, que está sendo tocada na virada de 23-24, deveria ter começado em 2023 pela antiga diretoria, que empurrou com a barriga. A verdade é que a antiga diretoria do Corinthians esticou ao máximo um elenco que já precisava ser reformulado. Só que a questão é que isso está sendo feito agora na marra, praticamente de uma vez só, e as reposições não chegam. Então você perde em qualidade. Os salários eram altos, os caras não entregavam tanto, fisicamente não conseguiam render, a relação custo-benefício com o Renato Augusto, por exemplo, era complicado, ok, mas o cara que chega, em tese, um cara muito mais jovem,
Um cara menos experiente, existe um risco, mas tecnicamente interessante, que é o Garro. Esse cara chega, mas não chega, porque o Corinthians não pagou. Você pensa numa nova dupla de zaga, numa nova configuração de zaga, ok, e o Lucas Veríssimo é um pilar disso, você não chega num acordo com o Benfica. E o jogador também não espera, o jogador fala, opa, eu vou embora, o Catar ligou, tchau pra vocês. E o Corinthians tinha um prazo para efetuar o pagamento, para colocar no papel o acordo que ele tinha selado com o Benfica, e não fez. Além do problema que isso gera para o Mano, de ter que, por exemplo, colocar um menino na zaga ontem, um volante de 17 anos como zagueiro ontem na reta final do jogo, isso gera um desgaste, um prejuízo para a imagem do clube, que é difícil até você calcular. O presidente chega e fala assim, Veríssimo, é um dos nossos reforços, vai ficar com a gente. Não ficou. Vai no programa do Neto e fala, Mateuzinho, tá chegando. Chegou e voltou pro Flamengo. Voltou pro Rio. Não ficou, não teve acordo. Ou você anuncia quando o negócio está no papel, ou você não fala nada, meu Deus do céu. Eu sei que são gestores há pouco tempo no cargo, estão chegando agora, mas não tem nenhum menino aí. Tem ninguém de 15 anos aí gerindo o departamento de futebol do Corinthians, com todo respeito. Essa galera é experiente, essa galera é rodada em outras áreas, em outros ramos de atividade. Todo mundo sabe. É só quando assina. Tem mais. A história agora da Vai de Bet. O rompimento com a antiga patrocinadora PixBet. Tem uma multa para se pagar. O Augusto Melo diz claramente na apresentação do novo patrocinador. Fiquem tranquilos, porque a nova patrocinadora vai pagar essa multa. Aí agora diz que não é bem assim. O GE recebeu uma informação da assessoria pessoal do Augusto Melo dizendo o seguinte, não, o Augusto Melo se equivocou quando disse que a multa seria paga pela nova patrocinadora. Oi? Aí o Corinthians solta uma nota oficial sem negar o ponto que o GE afirmou. E o GE está dizendo lá, estou soltando a nota aí, mas ó, a gente mantém a apuração. A assessoria disse para nós, não, ele cometeu um equívoco sobre o pagamento da multa. Peraí, nós estamos falando de um contrato de 370 milhões de reais. Nós estamos falando de um outro contrato que está sendo rompido com uma multa na casa de 20, 30 milhões de reais. Não pode ter equívoco. Não tem conversinha de equívoco. Não, a gente se enganou. Peraí, opa, isso está estranho. Você não pode se equivocar num contrato de 300 milhões de reais quando você está rompendo um outro contrato na casa de 20, 30 de multa. Gente, isso aqui é o Corinthians, gente. Todo respeito, isso aqui não é o time da Série A3 do Campeonato Paulista. Isso aqui é o Corinthians. As coisas precisam ser tratadas com transparência e profissionalismo. O Campeonato Paulista, ele é cruel. O Campeonato Estadual do Brasil, na minha opinião, é uma sacanagem. E aqui, né, quem me conhece há mais tempo não fica zero surpreso. Ué, o Jorge transmite o Campeonato Paulista, eu não preciso lamber a UEFA nem a Federação Paulista, porque eu transmito os dois campeonatos no lugar onde eu trabalho. Todo respeito, galera, eu não sou dessa laia. Então vai se acostumando, tá? E nem forço a barra também para ser mais do que tem que ser. É só a minha opinião. Eu acho uma sacanagem você voltar a trabalhar no dia 2, dia 3 de janeiro e já entrar em campo dia 20. Em jogo valendo 3 pontos. Aí 3 dias depois você vai pro interior. Aí 3 dias depois você joga no ABC. Aí 3 dias depois você joga um clássico contra o São Paulo semana que vem. Eu acho isso um absurdo. As equipes não têm tempo de preparação e elas são cobradas como se já tivessem tempo. Porque olha o impacto dessa derrota pro Ituano ontem. Olha a pressão em cima do Corinthians. Olha o inferno que vira. Então eu acho o campeonato estadual com 16 datas um disparate. Campeonato estadual começar 20 de janeiro, um disparate. Mas é assim, pro Corinthians, pro Palmeiras, pro Santos, pro São Paulo, para todo mundo. Pro Red Bull Bragantino, para todo mundo. Então, é o jogo que tem que se jogar. E aí o Cássio tem total razão. Quando o Cássio chega ontem, depois do jogo, com toda a liderança que tem, e diz assim, abre aspas, atualmente o Corinthians não tem nem sequer um time competitivo. Quem dirá um elenco? Fecha aspas. Ele está correto. E o Cássio fez esse alerta no ano passado. E em fevereiro ele falou, galera, o Brasileirão vai ser difícil, vai ser complicado. E aí o que aconteceu? Foi muito complicado para o Corinthians. O Corinthians correu risco matemático real de rebaixamento
dentro do Campeonato Paulista. E aí a gente vira o ano, sim, o Corinthians não fez contratações à altura, sofreu, vira o ano, muda a gestão, vamos começar a reparar os erros de 2023. Mas não é isso que aconteceu. Nós temos aí, porque a diretoria toma posse no dia 2 de janeiro, mas o trabalho de transição ele já começou em dezembro. Não é verdade? Esse trabalho começou em dezembro. E o elenco do Corinthians hoje ele tem mais saída do que chegada. Então é aquele ponto. Vamos fazer uma reformulação? Vamos. A gente só pode fazer essa reformulação se as reposições chegarem. Senão não faz sentido. E hoje há muitas lacunas no elenco do Corinthians. O Corinthians precisa contratar para a zaga. O Corinthians precisa de uma disputa, de uma reposição, de um descanso para o Fagner. O Corinthians precisa de volante, o Corinthians precisa de um ponta, o Corinthians precisa inscrever o seu meia, o Corinthians precisa de um centroavante, porque não dá, vou repetir a mesma frase, todo vídeo do Corinthians sobre 2024 eu falo a mesma coisa, não dá para entrar em 2024 com o Yuri Alberto no ataque, sem uma sombra, mais do que sombra, sem um substituto. O Yuri Alberto não reúne condições técnicas e também, a meu ver, psicológicas de estar em campo como titular do ataque do Corinthians, gente. Não dá. A situação envolvendo o Yuri Alberto, ela ultrapassou o limite do aceitável do Corinthians. Não dá mais, gente. Com todo respeito. Acho que ele ainda pode fazer parte do banco, do elenco, sentar num banquinho, ter uma sombra, ter uma disputa, encontrar um outro papel, caindo mais pelos lados, talvez seja até mais a dele do que um centroavante mesmo, mas hoje não dá. Você não pode hoje estar confortável olhando uma escalação titular do Corinthians com a presença do Yuri Alberto, porque tecnicamente ele não te entrega e nunca entregou com a camisa do Corinthians, vamos falar o português rasgado, nunca entregou o que se esperou com a camisa do Corinthians, sempre esteve abaixo. E olha, sempre contou com a paciência de muito corintiano, tá? Isso jamais vão poder dizer. Não, foi um cara que não teve paz para trabalhar, que não teve paciência, que a torcida não apostou, que a torcida não apoiou. Não. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então o quadro é, o Corinthians tem hoje uma diretoria que parece perdida. Chegou o Fabinho agora para ser o executivo de futebol, que pode botar um pouco de ordem na casa. Uma diretoria que se atrapalha em declarações, uma diretoria que tem boca de sandália, que falam, né? Diretoria que fala demais, fala antes da hora. Eu sei a necessidade de você que está chegando agora, depois de 16 anos de um outro grupo político, de você marcar território, de você mostrar feitos da sua gestão, de você atrair apoio para a sua gestão. Mas isso não pode ser feito de maneira irresponsável. Isso não pode ser feito colocando o carro na frente dos bois. Isso não pode ser feito anunciando algo que não está no papel. Gente, isso não existe. Acho que o patrocínio fechado foi um gol de placa. Teve o patrocínio da camisa, teve outro patrocínio de publicidade. Excelente, valores enormes para o Corinthians. Agora, a gente precisa que esses valores, o corintiano tem que olhar e falar, beleza, o que vai ser feito com esse dinheiro? Os caras trouxeram o dinheiro, estão trazendo, ok. Eles terão a competência para isso. É por isso que quando eu fiz o vídeo lá do anúncio da VaiDeBet, eu lembrei do período eleitoral. Falei, gente, quando a gente tinha a campanha e ouvia qualquer manifestação, principalmente aquele debate lamentável na TV Gazeta, não por culpa da TV Gazeta, que fez um ótimo trabalho, mas por culpa dos candidatos, pela falta de conteúdo dos candidatos. Quando a gente ouvia Augusto Melo e André Negão falando sobre os problemas do clube, com a responsabilidade de apresentar as soluções para as dificuldades do clube, não saía nada. Ganhou o menos pior. Resgata o vídeo da VaiDeBet. No dia de um anúncio histórico, feliz, a gente tem que pontuar também. A gente tem que falar, beleza, gente, olha, excelente. Mas os caras vão saber o que fazer com esse dinheiro, vão saber tocar essa reconstrução, vão conseguir montar um elenco competitivo, sem se esquecer da redução do passivo do clube, passivo que é muito alto, que aumentou bastante nos últimos tempos, porque, olha, eu não sei. Com Augusto Melo, eu não sei. Honestamente, eu não sei. Então, hoje, o futuro do Corinthians, ele é um não sei, né? Ele é um grande não sei, é uma grande interrogação, porque essa gestão se mostrou muito atrapalhada, muito perdida em algumas questões chave, estratégicas, voltando atrás em discursos, voltando atrás em anúncios, isso tudo é muito ruim. Então, agora, o que o Cássio diz é o seguinte, quando o Cássio chega e fala,
Pô, tem que botar um menino, não dá pra botar um volante no lugar de um zagueiro. Não é uma crítica ao Mano. O Mano colocou o que ele tinha. É o que ele tinha no banco. Os responsáveis maiores são os caras que não oferecem as ferramentas ao Mano. Você tá fazendo a pré-temporada com camisa 10, chegou um meia, chegou um camisa 10, promissor. Tem que pagar os caras. E o Corinthians não pagou ainda. E não adianta, enquanto não pagar, não botar no papel, não vai estrear. Essa situação é esdrúxula. O Cássio também falou isso ontem. Pô, a gente tem jogador que treina aqui e não fica, e não joga, e não entra. Como é que você toca um trabalho assim? Você treina com um cara como titular e aí você fica naquela. Pô, mas será? Vai estar regularizado? Vai pagar? Não vai pagar? Então o Cássio pede socorro e ele faz até antes do que fez no ano passado. Ano passado foi em fevereiro, agora foi em janeiro. O Cássio está avisando que Augusto Melo, Rubão, Fabinho, que está chegando agora, e companhia, ouçam muito bem o pedido de socorro que está sendo feito pelo Cássio, porque ainda dá tempo de salvar a temporada. Mas se continuar errando desse jeito, se continuar se atrapalhando desse jeito, a coisa pode piorar e muito. Você imagina o Corinthians ficar fora de uma segunda fase de Campeonato Paulista, de uma quarta de final de Campeonato Paulista? Foram 2 jogos, ele já perdeu um, ele jogou mal os 2, ele ainda vai ter 3 clássicos pela frente, ele vai ter equipes menores mais fortes que o Ituano, como o São Bernardo do sábado, só repetindo, é um time mais qualificado que o Ituano. Então é bom o pessoal abrir o olho, é bom. Lembrando o seguinte, tudo bem que está no início da temporada, tem tempo, a janela fecha dia 7 de março. Então a janela para transferências, você tem o quê? Hoje que dia é? 25 de janeiro. Aliás, feriado, parabéns aos paulistanos. Hoje é aniversário da cidade de São Paulo, 470 anos. Dia 7 de março a janela fecha. Depois só abre em julho. E quando abrir em julho, o Brasileirão já vai estar comendo. Pau quebrando no Brasileirão. Copa do Brasil. É bom abrir o olho e agir rápido. E com competência. Chega de erros. Tudo bem, transição, gestão nova, mas a cota de erros, nesse início de gestão, extrapolou. Está na hora de estancar isso aí. O que você pensa sobre o 2024 do Corinthians? Está ameaçado? Está correndo risco? Dá tempo de salvar? Dá tempo de resolver? Deixa nos comentários. Like do vídeo se você ficou até o final. Boa quinta-feira, juízo. E lembrando a galera, membro do canal, grupo de Telegram com bastidores do canal, com áudios exclusivos, com vídeos exclusivos. Larguei um hoje lá. Hoje a galera ficou sabendo antes do vídeo o assunto e eu mostrei um pouquinho dos bastidores aqui de onde eu gravo os vídeos, só para quem é membro e tá no grupo de Telegram. Se você já virou um membro do canal e não entrou no grupo exclusivo de Telegram, você tá perdendo conteúdos diários lá. Deixa no comentário desse vídeo, você que já é membro do canal, a sua arroba, o seu endereço de Telegram para eu te adicionar lá. Tá bom? Juízo, tchau.